Olá, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Quero nessa noite falar sobre algo muito interessante que muitos não conhecem, mas eu quero explicar-lhes em poucas palavras a respeito da dispensação adâmica ou dispensação edênica, que é do Éden, né? Ou adâmica, Adão, que é a dispensação da inocência. E dentro dessa dispensação da inocência, nós precisamos falar do primeiro homem, primeira mulher. Em primeiro lugar, Deus, ele criou o homem perfeito, tanto em sua área moral, física e espiritual. Deus criou o homem perfeito, o coloca em um lugar perfeito e lhes dá uma lei simples para que o homem obedeça. Esta lei que Deus dá para que o homem obedeça, uma lei simples, é simplesmente ele obedecer aos mandamentos de Deus. Aquilo que Deus está querendo que ele faça, coisa simples. Dentro desta criação e também dentro desse lugar geográfico chamado Éden, Deus lhe dá ordens e também lhe dá autoridade, essa autoridade para que ele coloque o nome aos animais, para que ele governe a terra, mas também lhe dá uma instrução, e essa instrução é de suma importância, que ele deveria obedecer, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus lhe dá ordens, lhe dá leis simples, e lhe dá autoridade para que ele cultive a terra, para que ele domine sobre os animais. Deus também tinha um contato muito grande com o homem. O homem era simples e inocente. Deus tinha um contato com ele e na viração do dia, todo dia Deus descia no jardim e conversava com o homem. E ali o homem recebia de Deus instruções, sabedoria. O homem era perfeito e nasceu para ser eterno. Não existia a morte. O homem não conhecia a morte. E uma das coisas que precisamos entender, o porquê que Deus tirou o homem do jardim, foi por causa da sua infinita misericórdia. Porque se Deus deixa o homem dentro do jardim em seu estado pecaminoso, e o homem comesse da árvore da vida, ele seria eternamente, ele viveria uma vida desgraçada eternamente. Então Deus, com sua infinita misericórdia, o tira de dentro do jardim, porque assim, através da morte do corpo físico, o homem retorne para Deus, tendo um encontro com Cristo. Através da sua misericórdia, Deus leva o homem para fora. Quando é que essa dispensação encerra? Quando Deus sentencia o homem. O homem come do fruto, a sua esposa come, e dá para o seu marido comer também. E Deus desce naquele dia e pergunta para o homem: Adão, aonde tu estás? E aí ele diz: ouvi os passos do Senhor no jardim e me escondi. E aí o homem agora é sentenciado por Deus, tanto o homem quanto a mulher. E a sentença que Deus dá para o homem é que ele vai agora trabalhar para o seu sustento, vai lavrar a terra com fadigas, comer dela. E aí é a história que você sabe: a mulher se multiplica, as dores de parto,
ela terá que ser sujeita ao homem dentro da dispensação da inocência. Deus faz o homem o cabeça, mas também ele não faz a mulher da cabeça do homem para que ela não governe o homem, mas também não faz ela dos pés do homem para que o homem não pise nela, mas forma ela do lado do homem para que ela esteja debaixo de uma autoridade, guardada por uma autoridade, está perto do seu coração para que ele a ame com muita sinceridade. Deus assim o faz. E entrega para ele uma mulher perfeita também. Tudo isso é na dispensação da inocência. O homem feito perfeito agora está em um estado pecaminoso de queda. A morte agora reina, saindo fora do jardim. A dispensação da inocência encerra. Agora o homem vive uma vida caída e por causa do pecado ele se torna escravo do pecado, por causa de sua queda, desobediência àquela lei que Deus tinha estabelecido simples para que o homem obedecesse, ele quebra e aí agora ele está em um estado pecaminoso e torna escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, uma vez escravo do pecado, agora a morte domina o corpo físico do homem. Agora o homem vai morrer. Ele morre e agora ele precisa buscar a Deus para que tenha novos contatos com o Senhor. O homem precisa buscar ao Senhor Deus para que agora ele ouça a voz de Deus e tenha instruções debaixo de fadiga. Note que há coisas, há fatos, que o homem faz que o faz chegar à morte do seu corpo. Em primeiro lugar, ele desobedece. Em segundo, ele anda em direção ao fruto. Depois ele pega desse fruto, ele come desse fruto. E comendo desse fruto, ele está agora uma total decadência, falência por causa da sua desobediência. Queridos, é necessário notar de que Deus ele não te fez com falhas, com erros. Deus ele te fez perfeito. Só que ao fazer perfeito, ele te coloca também em um lugar perfeito. Não é à toa, não é de qualquer maneira que você se encontra agora nesta casa, no meio dessa família, nesse jardim, nesse Éden que Deus preparou para você. Só que existem leis que Deus estabeleceu e que Ele jamais volta atrás. Ele quer que você obedeça. Ele quer que você seja obediente. E sendo obediente, você vai ser vencedor. Eu queria ter muito mais tempo para poder explicar-lhes um pouco mais dessa dispensação. E eu vou falar em vídeos seguintes sobre outras dispensações que foram surgindo. E dispensação é um período de tempo. Quando nós falamos sobre dispensação, nós estamos falando sobre um período de tempo em que o homem é provado dentro de uma obediência. E o homem precisa obedecer dentro de um princípio que Deus estabeleceu, e ele jamais pode quebrar esse princípio. Por isso que nós chamamos de dispensação, e nós estamos falando sobre a primeira que Deus estabelece. Essa primeira se chama dispensação da inocência, é quando o homem é inocente. Satanás ele apresenta para a mulher, e consequentemente a isso, de uma forma indireta, ele se apresenta para o homem. E a primeira coisa, e a única coisa, que Satanás ele usa para que o homem desobedeça a Deus, para que o homem quebre o princípio que Deus criou, ele coloca a dúvida no homem. Ele lança uma dúvida, e essa dúvida é disfarçada. Ele faz-lhe uma pergunta, e nessa pergunta há um disfarce que só Satanás sabe fazer. E nesse disfarce o homem cai e desobedece ao Criador. A pergunta que ele faz
é concernente ao que Deus falara para o homem. Deus no início fala para o homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dele comerdes, certamente morrerás. E ele vem dentro dessa fala de Deus, lançando dúvida na mente do homem e pergunta: foi assim que Deus disse para não comer do fruto? Foi assim, olha só, ele vem com a dúvida disfarçada, que só ele sabe fazer. Assim, ele quer fazer contigo, ele quer fazer no seu casamento, ele quer fazer de acordo com a sua paternidade ou maternidade, ele quer fazer segundo os seus sentimentos para alguém, e ele também quer te colocar dúvida concernente ao que Deus é para você. E ele entra até mesmo com a fala de Deus, ele usa promessas que Deus fez para você um dia, dizendo que você seria um grande vencedor, dizendo que você iria vencer na vida, iria ser um homem, vencedor, iria ser grande, dizendo que você seria uma bomba, uma explosão na mão de Deus, um arco na mão do arqueiro. E aí agora ele vem e diz: Deus disse isso mesmo? Lançando dúvida. É assim que Deus disse? E agora você está nesse estado lançando dúvida. Deus não disse que você seria um grande pregador, Deus não disse que você seria um grande evangelista, um grande pastor, e é assim que você se encontra? Lançou dúvida. Não caia na dúvida, essa dúvida está disfarçada. Deus disse, Deus não volta atrás, Deus não erra, Deus ele acerta. Quando ele te disse que você seria, ele estava acertando e ele disse para a pessoa certa: você vai ser, é só você crer. Então, queridos, entenda o que Deus disse ao seu respeito, o que Deus falou para você cumprir, cumpra, respeite, faça o que Deus mandou você fazer e não dê ouvidos às dúvidas que Satanás lança para os seus ouvidos e nem na sua mente. Cuidado com o que Satanás está fazendo, porque da mesma forma como ele fez lá no início, lançando dúvida à mente da mulher e também do homem, ele está fazendo no tempo de hoje. Hoje ele está lançando dúvida, mas é necessário que você entenda: o que Deus disse ao seu respeito continua de pé. O que Deus falou para você, ele não volta atrás. Ele disse e é verdadeiro. Ele é cumpridor de promessas. A palavra do Senhor não falha, não muda, não dá curva. Ele falou, ele é assertivo. Deus acertou. Deus mirou na pessoa certa. Ele disse para você: tenha certeza disso. Que a sua fé nessa noite fortaleça. Que você cresça realmente. E que a palavra de Deus tome posse da sua vida. E que verdadeiramente, meu querido, minha querida, você vença essas batalhas cujas quais você está enfrentando. Que Deus abençoe. Guarde a sua vida, sua casa e sua família. No nome de Jesus.